O aumento de pet shops indica a opção de afeto que os mais jovens estão fazendo. Melhor cachorros do que filhos. Esses duram muito e custam muito caro. A falência das maternidades é fruto direto dessa racionalização por parte dos casais mais jovens. Ter filhos é mau negócio. Não ter filhos é índice de autonomia e emancipação. Só mulheres sem opção teriam filhos. O terceiro, o aumento das casas geriátricas, por sua vez, aponta para o envelhecimento da população, acompanhado pela solidão derivada da atomização das famílias. Os idosos viverão muito, mas abandonados em depósitos para idosos. O que fazer com esse efeito colateral da longevidade? O mercado, na sua infinita sabedoria, percebe que a tendência é gradual e que a substituição dos vínculos afetivos por serviços que esses vínculos garantiriam no passado é um grande negócio. Serviços que visam preencher o vácuo das famílias serão o grande negócio do futuro. É interessante perceber que, ao lado da decisão de reduzir a quase zero a reprodução humana, o grau de atenção neurótica sobre os poucos rebentos que caminham sobre o mundo cresce. Coitados desses jovens que viverão na condição de espécie em extinção. Pais que querem ganhar o prêmio de mais divertidos, participativos e atenciosos, beiram o ridículo nos espaços de lazer para esses seres em extinção, as crianças. Os pais, competindo com as mães, buscando o direito de serem reconhecidos como portadores de um útero social, são quase que patéticos. A proporção entre você ser pai neura ou uma mãe neura é ter projetos sobre a educação dos seus filhos, é uma proporção quase que direta. Quanto mais você tiver certeza que a escola deve formar seu filho para ser uma pessoa melhor, pior será o grau de ausência ou de ansiedade dele ao virar um adolescente. Filhos hoje, quando existem, são projetos narcísicos dos pais, que no fundo prefeririam talvez não tê-los. De onde surgiu essa ideia tola de que pais devem ser pais 24 horas por dia, neuróticos, que usam câmeras de vídeo para vigiar a respiração dos rebentos à distância e não permitir que nada passe dos seus olhos? Esse excesso de cuidado é sintoma do desejo de que os filhos talvez não existam. Há uma grande relação, ou uma relação direta, entre melhorar de vida e recusar a maternidade. A vida sem filhos é mais segura, mais autônoma, mais barata. Quando você decide que para você é melhor não ter filhos, e isso causa um impacto estatístico, você não está consciente desse impacto. A relação entre riquezas e não ter filhos é uma relação direta. Há aquelas pessoas que agem assim simplesmente porque acham que tem gente demais no mundo. Um argumento falsamente social, mas de teor radicalmente individualista. Arriscaria dizer que quanto mais você se vê como alguém que quer salvar o mundo, maior a chance dessa intenção estar assentada na mais pura natureza narcísica. A revolução moral moderna
o egoísmo, condena a condição de pai e mãe a obstáculo contra a competitividade do mercado. O mundo corporativo, por sua vez, diz que não, mas mente. À medida que os filhos se tornarem mais raros, a condição de precariedade psíquica deles se tornará cada vez mais radical. Como toda espécie em extinção, o blá 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 sobre a importância deles crescerá à sombra da sua inexistência real. Se já sabemos que os jovens hoje são mais ansiosos, mais inseguros, mais incapazes de viver em vínculos afetivos consistentes, é porque os efeitos colaterais da extinção já estão em curso. A ampliação oficial da adolescência até os 24 anos de idade, determinada pelo Reino Unido, indica a incapacidade do amadurecimento desses jovens, agora já na forma de lei. Assim como os especialistas em macacos em extinção, especialistas em jovens serão profissionais que estudarão, ainda que negando, esse processo inexorável. O fato é, o futuro pertence a idosos solitários, cheios de aplicativos para o divertimento de seu dia vazio. Esse é um texto de Luiz Felipe Pondé, pernambucano, escritor, filósofo, ensaísta, doutor em filosofia pela USP, professor da PUC e da FAAP. Dessa forma, eu quero chacoalhar você, chamá-lo à oração, dar boas-vindas, para que nós iniciemos essa nova série de mensagem, de volta para casa. Feche seus olhos, para que então possamos iniciar hoje um retorno para aquilo que de fato fomos chamados para ser e para viver. Espírito de Deus, abra o nosso coração. Queremos ouvir tua voz. É difícil, Pai, mas necessitamos, como uma questão de vida ou morte, sermos conduzidos pelo teu Espírito na tua palavra, para que os nossos dias possam ser de acordo com a tua vontade somente, não com os nossos caprichos, não com os nossos pressupostos, mas com o pressuposto da tua palavra. Em nome de Jesus, nos guie aqui, ajude-nos para a glória do teu nome. Amém. Querido, eu queria iniciar essa série de mensagens com um texto que está no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, e queria tratar hoje com você sobre um lar para servir de inspiração, pensando de que nós temos uma obra a ser realizada nos nossos dias, que não é uma obra produzida apenas por argumentações filosóficas, ou uma obra produzida por justificativas sociais, ou justificativas antropológicas, de que será melhor para o seu filho se assim você proceder, embora se nos conduzirmos pela palavra de Deus, seremos tidos como pessoas que têm bom senso e seremos louvados, como o Salmo 111 que nós lemos. Queria então pensar com você sobre um lar que serve de inspiração, no sentido de que nós costumamos nos nossos dias buscar inspiração para todos os nossos esforços, buscar inspiração para nos especializarmos, buscar inspiração para nos movermos e lutarmos no nosso dia a dia, muito mais pelo emprego que nós temos, muito mais pela carreira que nós queremos desenvolver, do que pelo lar que nós realmente queremos construir. O fato é que a casa, o lar, o ambiente em que nós vivemos,
não é mais aquele alvo, ou não é mais um ideal que nós temos construído, alimentado, nutrido a cada dia, como o lar que nós sonhamos em ter. Talvez porque, primeiro, nós não tivemos um lar em que nós pudéssemos olhar para trás e dizer assim, esse lar me serviu de inspiração, mas talvez também porque, basicamente, nós não temos buscado essa inspiração nas Sagradas Escrituras. Porque o nosso passado não nos justifica para o futuro, tendo em vista que a cruz, ela é uma realidade para a nossa vida. Mediante a cruz, a partir da cruz, por meio da cruz e com a finalidade na cruz que glorifica a Deus, eu e você temos que construir, buscar, nos esforçarmos, a lutarmos os nossos dias, abrirmos mão, perdermos de muitas formas, para que então esse lar que o Senhor nos chamou para construirmos, seja de fato um lar que nos sirva para nós e para os nossos filhos de inspiração. Então eu quero chamar você de volta para casa, pensando que essa inspiração talvez tenha nos faltado. E eu quero então voltar com você os olhos para o texto de Malaquias capítulo 4. E o profeta Malaquias, num contexto histórico, e eu quero pensar um pouco sobre isso com você, chama o povo de Deus, que sou eu e você, a algumas lembranças e algumas mudanças. A palavra de Deus então diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu quero ler bastante outros textos com você, mas eu queria começar iniciando o raciocínio, trazendo sua mente e seu coração a alguns fatos aqui, que esse texto está nos fazendo lembrar. Primeiro, Malaquias não está em um contexto próximo ao contexto em que a lei do Senhor foi dada a Moisés, para que Moisés pudesse então levá-la ao povo e conduzir o povo na entrada dessa terra, a terra de Canaã, terra que o Senhor havia separado para o seu povo. A lei que o Senhor dá então a Moisés, na entrada, ao aproximar-se da terra, é lida novamente para que o povo não esquecesse a maneira como o Senhor queria que o seu povo vivesse na sociedade, vivesse na terra, porque eles iam entrar em uma terra em que uma cultura, uma realidade já existia lá. Então observe, as leis do Senhor foram dadas e resumidas para o povo de Deus nos 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, a primeira parte desses mandamentos é direcionada somente a Deus. Não ter outros deuses diante dele, não fazer imagens de escultura, guardar o dia do Senhor para o santificar. E o 5º mandamento é dado em relação ao que os pais desenvolverão com seus filhos, para que então esses filhos possam ter uma vida na sociedade. Então observe, ao entrar na terra, na sociedade onde Deus colocaria o seu povo, ele ensina os pais para que a educação e a condução dos seus filhos seja baseada em um Deus somente, em uma vida que se dá e se consagra a um Deus somente, e que esses filhos precisariam aprender a honrar os seus pais, de tal forma que se eles conseguem honrar aos pais, eles estarão conhecendo, amando e também adorando a Deus. E se eles honram os pais, eles vão então viver de forma na sociedade íntegra, reta e justa. Então só após o mandamento que nos ensina a honrar os nossos pais, é que o Senhor
diz: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, e assim por diante. As relações sociais sendo conduzida pela relação que os filhos dentro de casa têm com os pais que têm com o Senhor. Assim, então, há uma relação dentro da sociedade. E o profeta Malaquias, então, diz para nós lembrarmos dessas leis que o Senhor deu a Moisés, que foram esses estatutos e juízos. E então, ele abre os nossos olhos ao fato de que ele enviará o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque séculos depois, o que estava acontecendo é que essas relações já não eram mais dessa forma. O povo de Deus já havia provado do exílio babilônico, já havia sido corrompido por diversas culturas, por diversas influências sociais, filosóficas e religiosas. Sendo corrompido nessas suas relações, o profeta Malaquias anuncia para nós de que o Senhor enviará um mensageiro, e esse mensageiro preparará o caminho para que o povo dele possa de novo, então, observe como ele conclui o texto, esse Deus, que no seu grande e terrível dia, vai fazer o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha à terra, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então observe que o apelo que o profeta Malaquias está fazendo da parte do Senhor, não é para que as pessoas simplesmente se convertam nos seus aspectos religiosos, nas suas práticas religiosas, mas para que eles se convertam na relação que eles têm dentro de casa, dos pais com filhos e dos filhos com os pais. Pela simples questão de que quando dentro de casa não se aprende o mandamento de honrar pai e mãe, quando não lutamos por isso, quando não zelamos por isso, nós não vamos nunca conseguir desenvolver uma vida genuína de adoração a Deus, de busca por Deus, uma vida genuína de temor a Deus, de guardar de fato uma vida de adoração ao Senhor, não apenas num dia religioso, mas em todos os nossos dias, como entrando nesse descanso do Senhor que entramos em Jesus Cristo. Se não tivermos essa relação, é impossível nos relacionarmos dentro de uma sociedade que não conhece Deus, que não se converteu ao Senhor, e nós vivermos dentro dessa sociedade como de fato representantes dessa aliança, adoradores do Senhor genuíno e pessoas que têm a presença genuína de Deus nas suas vidas. O fato então é que o profeta Malaquias traz os meus olhos, o meu coração e o seu coração, a lembrarmos que a relação dos pais com os filhos, de forma íntegra, cabal, de forma completa, ela tem uma relação direta com as práticas e a obediência dos mandamentos do Senhor na nossa vida aqui na terra. Mas observe que a aliança que o Senhor fez em toda a administração dessa aliança na revelação bíblica, ela tem um aspecto de bênção e um aspecto de maldição. Se obedecermos a essa aliança, nós seremos abençoados. Se desobedecermos, nós receberemos a justa paga pela desobediência. O que é um fato nos nossos dias e que nós conseguimos observar de fato dentro das nossas casas muitas vezes. A maldição que Malaquias se refere aqui é o oposto, totalmente contrário àquilo que o Senhor nos promete, nos dá como promessa no texto de Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde o Senhor promete a Abraão que abençoará todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que foi feita a Abraão de abençoar todas as famílias da terra é para nós descrita, explicada, revelada de forma mais clara. Gálatas capítulo 3, versículo 8. E o apóstolo Paulo nos diz assim: ora, toda a escritura, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós,
pré-anunciou. O que ele pré-anunciou? O Evangelho a Abraão. O que a palavra de Deus está fazendo quando diz: em ti serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra, é pré-anunciando aquilo que Deus faria a Abraão séculos e séculos e séculos antes de que o Senhor Jesus viesse. E então mais adiante em Gálatas, ainda no capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo nos diz: Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Porque a aliança que Deus faz com o seu povo, ela é composta de bênção e de maldição, a maldição da lei. Mas o que o Evangelho nos faz, e o que o Evangelho nos anuncia, é que em Cristo, pela obra de Cristo, eu e você fomos resgatados da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qual a finalidade disso? Observe o texto. Para que a bênção de Abraão, o Senhor diz a Abraão: eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias. Observe então. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. O que a palavra de Deus está ensinando a mim e a você é que quando o Senhor promete a Abraão a abençoar todas as famílias da terra, o que o Senhor está dizendo ali é que o Espírito Santo de Deus é que desceria, é que viria sobre aqueles que Deus escolheu para converter os seus corações, ou seja, converter novamente o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra produzida por argumentações filosóficas, socioantropológicas, mas é uma obra produzida pela transformação poderosa e no derramamento do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então eu quero pensar ainda com você, voltando historicamente. O profeta Joel descreve essa mesma obra que Jesus realizará dessa forma: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra. Que prodígios são esses? Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas. E que quem lê a narrativa do Evangelho, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, você observa todas essas promessas e realidades sendo concluídas. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque do monte de Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então o que acontece é que toda a profecia, toda a promessa dada ao povo de Deus, do derramamento do Espírito Santo, que envolve a relação dos pais com os filhos, a relação familiar, numa relação que se tem com Deus, e uma relação então que se pode viver em sociedade. O que acontece é que quando essa promessa se realiza em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo então, prometido pelo Senhor, ainda em Abraão, quando então ele vem sobre o seu povo, em Atos capítulo 2, versículo 1 a 5, o texto da palavra de Deus nos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estão aí acompanhando? Então, né? Apareceu aqui, ó, o dom de línguas. Isso aí foi um título do texto que entrou a mais, aí ele não devia estar. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. A promessa que Deus havia feito a Abraão se cumprindo de forma completa. Todas as famílias, todas as nações debaixo do céu, todos os povos sendo agora abençoados pelo Espírito prometido, pela promessa prometida de que as pessoas teriam os seus corações convertidos por essa obra do Espírito Santo a viver uma vida agora com Deus, uma vida de acordo com os preceitos, com os juízos e com os estatutos do Senhor. Então, no versículo 7 e 8, a palavra nos diz assim: estavam, pois, atônitos, e se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Observe que o derramamento do Espírito Santo produz um primeiro e principal efeito, que é a capacidade que Deus então agora dará àqueles que Ele escolher de ouvir a palavra dEle, de ouvir a revelação. As maravilhas de Deus aqui são aquelas maravilhas reveladas, tem relação com evangelho. A palavra grega usada para as maravilhas de Deus nesse texto tem a mesma raiz da palavra evangelho. As boas notícias que Deus está trazendo agora tornam-se claras ao coração pela intermediação e ação do Espírito Santo de Deus em nós. Versículo 12 e 13 diz: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer? O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, o apóstolo Pedro toma a palavra e nos diz assim: estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Em outras palavras, mais ou menos 9 horas da manhã, eles estavam achando que a turma estava tudo embriagado lá. Ou seja, esse povo não tem nada o que fazer da vida, né? 9 horas da manhã já está nesse aí. Mas o que ocorre, observe, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Você lembra que nós lemos aqui? Volta lá então ao que o profeta Joel nos disse. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O apóstolo Pedro, na sua autoridade apostólica, é usado por Deus para revelar a mim e a você que o que aconteceu naquele momento histórico em Atos do derramamento do Espírito Santo é exatamente o cumprimento da profecia que o Senhor já havia dado, do derramamento do seu Espírito Santo, que é parte integrante da obra do Evangelho, que não está dissociada de uma obra que possa acontecer na nossa vida e depois acontecer algo a mais, mas que esse Espírito Santo, quando cremos na obra de Jesus Cristo, já nos é dado, como Paulo nos explica em Gálatas. Então, no versículo 32 e 33, Pedro nos diz: a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido
quem recebeu aqui é Jesus, tendo recebido do Pai, novamente, a promessa do Espírito Santo. Observe, o que Pedro está nos dizendo é que o Espírito Santo de Deus habitou de forma plena e completa na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então assim, ele derramou isto que vedes e ouvis. Quem derrama o Espírito Santo sobre a vida da igreja, quem derrama o Espírito Santo sobre a vida daquele que crê, é o próprio Senhor Jesus Cristo que concede. E ele disse aos seus apóstolos que se ele não subisse, se ele não voltasse aos céus, ele não poderia então derramar, enviar o seu Espírito Consolador. No versículo 36 e 39 a 39, o que acontece é que Pedro então nos diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, povo de Deus, estejam absolutamente certos, todos nós aqui, todos vocês que creem na palavra de Deus como sendo palavra de Deus, revelação do Senhor para a sua vida, todos que creem na palavra de Deus como inerrante, todos que creem na palavra de Deus como autoridade que conduz nossa vida e nossos passos aqui na terra, estejam absolutamente certas, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, o que acontece é que o coração se quebranta, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e então, pelo amor de Deus, o que é que nós faremos? Observe o que está acontecendo aqui. Há uma revelação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, alcançando o coração desses homens, ao fato do que eles estão vivendo, a realidade de vida que eles estão vivendo, a atrocidade que eles cometeram, embora tendo sido planejado pelos desígnios do Senhor, crucificaram o próprio Senhor Jesus Cristo. O que faremos? A palavra que Pedro diz então a esse povo é: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e então Pedro diz, como essa obra completa, recebereis o dom do Espírito, o presente do Espírito, a promessa do Espírito Santo. Pois para vós, para vocês adultos, e para vossos filhos, os progenitores, aqueles que foram gerados pela relação de vocês, pois para vós e é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, e isso para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Onde eu quero chegar com você aqui? Eu queria que você entendesse, querido, que é impossível uma vida cristã que não seja uma vida que esteja cheia e envolvida de oração. É impossível conceber um discípulo de Jesus que diz assim: não, eu não oro. Deixa eu dizer a você, você não entendeu nada então. Porque o grande lance aqui, a grande realidade que se abre para aquele que crê em Jesus, é que de um Deus que nós estávamos afastados e não conhecíamos e não tínhamos acesso a Ele, nós passamos a ter. É impossível um Espírito Santo do Senhor, que prescruta a natureza e a profundeza de Deus, alcançar o nosso coração e não nos mover às mesmas afeições e desejos profundos de estarmos com esse Deus. É impossível então uma vida cristã sem que seja permeada, cheia de oração. É impossível dizermos que temos o Espírito Santo sem que nós tenhamos o profundo desejo de conhecer a palavra de Deus. Porque o Espírito revelado não se dissocia da palavra que nos foi revelada. E muitas vezes o que temos dito é que conhecemos a Deus, é que nos convertemos ao Senhor, mas nós temos deixado tanto a oração, como temos deixado o conhecimento da palavra. Mas temos acreditado que temos o Espírito. Deixa eu dizer a você, querido, é preciso que o seu coração seja compungido, seja contrito também. Arrependa-se dos seus pecados. Mas há uma terceira coisa aqui, que é de fato onde eu quero chegar com você.
Se é tão óbvio e claro que a oração e a leitura não podem estar dissociadas ou não podem deixar de existir na vida cristã, também é fato que a relação íntegra, a relação aliancista dos pais com os filhos, elas são de igual tamanho, indispensáveis para que uma vida cristã genuína possa ser desenvolvida por você e pelos seus filhos. Então observe, não dá para crermos na palavra, termos o Espírito e não termos as nossas relações familiares sendo conduzidas cabalmente como a palavra de Deus nos instrui a viver. Então observe, o profeta Malaquias, que é o primeiro texto que nós lemos, que fala sobre a conversão dos pais aos filhos, trazendo para nós a ideia de que a conversão dos pais aos filhos é exatamente a conversão ao Senhor. Ok? O profeta Malaquias profetiza em uma época em que o povo de Deus havia se corrompido. O povo de Deus estava sendo influenciado por uma cultura que é conhecida historicamente como uma cultura pagã. Você sabe o que isso significa? É que naquela cultura pagã, eles começaram a oferecer sacrifícios, oferecer oferendas a deuses que eram deuses que eles buscavam para garantir a sua vida na terra, a sua prosperidade, o seu sucesso, a fertilidade. Então havia deuses como há até hoje, de todos os tipos, para garantir todas as coisas. Mas o que é interessante é que aquela é uma época em que o próprio povo de Deus tropeçou em pecados, em atrocidades seríssimas, que são abominações para o Senhor. Como, por exemplo, o que aquele povo praticava, às vezes, oferecendo os próprios filhos como sacrifício, queimando-os em oferenda aos seus deuses, para que eles pudessem ter fertilidade, para que a terra pudesse dar o seu fruto, para que então as riquezas pudessem ser produzidas. Isso era a cultura pagã. O povo de Deus, por vezes, tropeçou também nesse pecado. Em outras palavras, os filhos agora, ou eram algo que tirava deles ainda mais riqueza, ou era algo que eles iriam usar para justificar a busca e todas as atitudes para que as suas riquezas, a sua prosperidade, a sua luta, a sua conduta na face da terra pudesse ser justificada. Então observe aqui, quando então os filhos passaram a ser como esse tipo de mecanismo na realidade do povo de Deus, a promessa do Senhor, o profeta do Senhor é então aquele que anuncia a conversão novamente dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você sabe o que é isso? É que a obra do Espírito Santo de Deus derramado sobre nós, nos convencendo da obra de Jesus, converte o nosso coração também aos nossos filhos e coloca os nossos filhos no lugar correto, mas também converte o coração dos filhos aos pais e coloca os pais no lugar correto. De outra forma, não se justifica então a obra do Espírito Santo realizada no nosso coração, mas uma vida totalmente pagã sendo desenvolvida pelo povo de Deus. Não se explica, a não ser o chamado a uma conversão genuína do coração, compungido e contrito, curvando-se à promessa de Deus abençoar nossa família pelo Evangelho que nos alcançou mediante Jesus Cristo. Então eu quero pontuar 3 coisas aqui com você. E já foram todas de uma vez. Não leia agora não, vamos para um primeiro. Então observe bem. Se a promessa é a promessa do Espírito sendo derramado, se tenho o Espírito, se busco essa relação,
se sou conduzido pela palavra, se sou conduzido pela oração e pela experiência genuína e concreta, palpável, com a presença do Espírito Santo em minha vida, o meu lar será um lar inspirativo ou inspirador. Um lar inspirador, antes de tudo, tem o coração convertido por Deus a Ele mesmo. E isso começa nos pais. A pergunta aqui é: como que seus filhos estão ou como eles ficam quando eles pensam em voltar para casa? Como é a relação de sair com seus filhos e na hora de voltar, como eles voltam para casa? Não tenha as birras, os escândalos que muitas vezes nossos filhos podem produzir ao voltar para casa apenas como coisas de criança. Porque crianças são pecadoras, como nós estávamos conversando lá fora. Eles não nascem santos. Em pecado me concebeu minha mãe. É o que o salmista nos diz. Nasci em pecado. Todos nós. Como que seu filho volta para casa? Como que seu filho passa um tempo fora de casa, na hora de voltar, ele volta para um lar em que ele olha e diz: eu quero voltar, eu estou com saudade, eu quero estar lá. Ou ele simplesmente pensa: preferia não voltar. E observe, esses pensamentos podem começar a acontecer nas nossas crianças muito cedo. Muito cedo. Como que seu filho reage quando ele passa um tempo na casa de alguém e que você não está e ele volta para casa? Mas eu não queria pensar só no seu filho. Eu queria pensar na sua própria volta para casa. Quando você volta para casa e que você vai encontrar seu marido, quando você volta para casa e você vai encontrar sua esposa, quando você está voltando para casa e você vai encontrar a sua casa, a bagunça da sua casa, você vai encontrar as coisas fora do lugar, porque se você tem filho, vai ter coisa fora do lugar. E casa com um menino que não tem coisa fora do lugar, tem coisa errada. É um fato. A vida está em movimento. As estruturas não ficam no lugar quando o movimento da vida está acontecendo. A gente tem que arrumar o tempo inteiro. É isso aí. Nós não vivemos no Éden. Mas como você tem voltado para casa, talvez você possa estar pensando assim: eu estou com vontade de voltar para casa. Eu quero que você pense nisso. Será que você tem vontade de voltar para o seu lar? Será que seu lar tem sido tão inspirativo a você, que lá é o lugar que quando você está pelo mundo, rodeando a terra, você quer voltar para lá? Você pensa: Deus, como eu queria estar em casa. É bom que você pense nisso. Mas é preciso que você pense também se quando você pensa em voltar para casa, você pensa no seu lar como um lugar em que você precisa construir ali. Não pedras, tijolos, mas você precisa construir uma família. Mas uma família onde o coração dela é convertido a Deus. E convertido a Deus pelo próprio Deus. Porque isso não está em nós. Em segundo lugar, eu queria afirmar que um lar inspirador tem pais e filhos ordinários e um Deus extraordinário. Uma família que quer ter um lar inspirador, ela não cede aos falsos encantos que a sociedade tem produzido. Então observe: pais ordinários. Marido, sua mulher é uma mulher comum. Eu precisei mudar, né?
Você já viu como é que ia ficar a afirmação, né? Se não, fica sem saber. Sua mulher é comum. Esposa, seu marido é um homem comum. Não queira dele coisas extraordinárias. Só há algo extraordinário que seu marido e sua esposa pode ter: o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. Mas muitas vezes nós temos sido movidos por uma cultura em que os maridos têm que ser uma coisa assim extraordinária, nas suas atitudes, no seu físico, no seu porte, em tudo, na sua inteligência, em todos os seus movimentos. A mulher também, a mulher tem que ser assim, o espetáculo na terra. E para os homens, eles querem isso muito mais fisicamente do que necessariamente inteligência, atitudes, o que é um equívoco, é um desconhecimento daquilo que o Senhor já nos conduziu na sua palavra. Mas nós também estamos numa sociedade em que os filhos estão se tornando tão raros, como lemos aqui no início, que cada um de nós tem tratado os filhos como se fosse a coisa mais extraordinária da terra. Como se eles fossem diferentes de todos e o melhor de todos. Eu conheço pessoas que é difícil conversar com elas quando elas estão falando dos filhos delas, porque, nossa, é assim, é o pipoco do estopor azul, né? Mas esses filhos extraordinários, eles não são apenas revelados na maneira como a gente fala deles. E é bom que você olhe para o seu filho e ache ele o melhor de todos. É o seu. Quem tem que ser melhor é o seu. Assim como o seu marido tem que ser o melhor para você. E a sua esposa tem que ser a melhor para você. Ponto final. Mas eles não são extraordinários. A gente tira foto de tudo hoje. Tudo deles é a coisa mais linda do mundo. Ao passo que todos têm querido ter apenas um. Logo, eles se tornam tão especiais, tão extraordinários, que se tornam arrogantes. Deixa eu dizer a você, quebrar coração de menino que está arrogante dá trabalho. Seja inteligente. Não construa arrogância no seu filho, porque depois quem vai ter a responsabilidade de torcer aquele negócio é você. Mas filhos não são extraordinários no aspecto de que você não tem que dar para ele tudo que você não teve. Eles são comuns, eles são gente. Pare de querer se ausentar para poder dar. Quando Deus amou o mundo, olhe bem isso, a prova cabal do seu amor foi que ele se fez presente, carne e osso. Pai e mãe, a gente está se ausentando de casa por amor. É incoerência. É incoerência. Sabe por quê? Porque a gente acha que os nossos filhos não podem passar pelas dificuldades, pela escassez. Meu filho mais velho, ainda bem que ele não está aqui, tem dia que eu penso assim, eu vou deixar esse menino com fome um dia inteiro, para ver se ele aprende a olhar para o prato de comida e desejá-lo. Aí a mãe se arrepia, entra em parafuso. Não, ele já está magro demais, ele vai sumir. É ou não é? Tem muito sangue ainda, né? Nossos filhos não são extraordinários. Eles são gente. E que muitas vezes ter tudo está corrompendo ainda mais o coração, que já é corrompido por natureza.
você e eu recebemos o Espírito Santo de Deus. Deixa eu estimular seu coração. No Espírito, pelo Espírito, eu e você recebemos as capacidades de fazer com que a aliança de Deus, a bênção de Deus realmente esteja sobre nossa casa. Mas é preciso conversão. Conversão. E essa conversão se chama volte ao lar. Volte para casa. Sabe por quê? Porque filhos, como vimos aqui no início, realmente, você vai dar a vida para trabalhar e dar tudo por eles. No final, eles vão achar sim, foram pais ausentes. A questão é que a palavra de Deus diz para mim e para você que o tesouro do Senhor, a herança do Senhor, são os filhos e não aquilo que você construiu com o seu trabalho. Seu patrão, sua empresa que você talvez construiu, seja lá o que for, não vão dar tapinha nas suas costas no dia que você estiver velho, tiver dado a vida por isso, e agora não dá mais. Mas a palavra de Deus diz que ter os filhos em volta da nossa mesa, quando já estamos velhos, é a comprovação da herança e da bênção que nós recebemos quando caminhamos realmente com os nossos filhos. Em terceiro lugar, filhos herdeiros da aliança. Um lar inspirador tem, constrói e desenvolve filhos que sabem que são herdeiros da mesma aliança que o Senhor tem com você. E isso envolve bênção e maldição. Eles precisam saber que pecado tem consequência drástica. E não pense você que você vai ensinar isso aos seus filhos na adolescência. Na adolescência, se você quiser ensinar isso, já foi tarde demais. Isso começa de cedo. Obedecer ao Senhor traz bênçãos sobre nossa vida. Mas Ele precisa, antes de tudo, ver isso em você. Quando eu opto em perder muitas coisas pela obediência ao Senhor, Ele vê isso. Então observe, você não deixa as coisas e não muda o seu caminho por causa dos seus filhos, mas pela aliança que você tem com o Senhor. Porque os filhos são ordinários, os pais também. Mas o que nós precisamos é do coração que se converte para voltar ao Senhor, voltar para casa. Para que o nosso lar seja de fato um projeto da nossa vida. Não com bens e riquezas, mas como família da aliança. Família que tem a bênção de Deus. Família que tem o Espírito Santo presente, atuante e aquele que conduz os seus passos. Os passos do marido, os passos da esposa, que nega, que retorna atrás, que abre mão de coisas, não por amor aos filhos, não por amor ao marido ou à esposa, mas por amor ao Deus da aliança, que faz com que o nosso coração se converta, tanto dos pais aos filhos, como dos filhos aos pais.